Somos a TAG. Transportamos o gás natural que abastece cidades e indústrias em todo o Brasil. Nossa malha de transporte de gás é a mais extensa do país, com cerca de 4.500 quilômetros de gasodutos que percorrem 10 estados brasileiros. Transportar energia de forma segura, integrando o mercado de gás natural para o desenvolvimento sustentável da sociedade, é a nossa missão. Conheça a TAG. Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao Estúdio EPBR, direto da Rio Pipeline 2023, evento realizado pelo IBP aqui no Rio de Janeiro. A gente está agora com o senador Laércio Oliveira. Senador, obrigado pela gentileza por abrir um espaço na agenda e estar aqui com a gente. Que é isso, prazer muito grande. É sempre bom estar perto da EPBR, trocar algumas ideias, falar desse setor tão importante, né, que a gente guarda tanta expectativa na perspectiva de um Brasil melhor a partir exatamente do petróleo, do gás e por aí. Senador, eu queria começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre, levantando uma questão que o senhor levantou na cerimônia de abertura. Por que o preço do gás é tão caro no Brasil e o que a gente pode fazer para ajudar a reduzir esse preço? Pois é, a minha discussão hoje, desde a lei do gás em 2021, eu achava que logo, depois da regulamentação da lei, a gente ia contemplar um cenário diferente. De fato, a gente contemplou um cenário diferente. Essa feira aqui, a Rio Pipeline, é um exemplo disso, da frequência, tantas pessoas inscritas, né, um número recorde, talvez o maior evento do setor que já aconteceu no Brasil em número de inscrições. Isso denota para a gente que existe sim um ambiente aquecido, existe uma disposição de investimento, de novos atores, enfim, contemplando, indo na mesma linha de tudo aquilo que a lei trouxe de novo para o país. Mas o que mais me deixa preocupado e apreensivo, e eu estou buscando as respostas e não consigo encontrar, é por que o preço do gás sai da boca do poço a $1,50, por exemplo, e para o consumidor ele é vendido a $15. Então, por que o valor aumenta tanto? Nessa cadeia até chegar ao consumidor final, por que ele é tão onerado da forma que vem sendo, né, até então? Eu apresentei um projeto em seguida chamado ProEscoar, a gente até já conversou aqui sobre ele, exatamente porque se passaram um ano depois da lei e o preço continua muito alto. A indústria não quer consumir o gás na produção, porque o produto final dessa indústria fica inviabilizado. E eu apresentei um projeto chamado ProEscoar, que é exatamente um projeto que trata da utilização da melhor maneira possível daquele gás excedente dos poços. Eu sei que parte do gás precisa ser reinjetado, mas a outra parte pode ser trazido para a costa, transformado em riqueza e transformado nesse combustível que a gente tanto precisa para retomar o desenvolvimento industrial do Brasil. Mas, mesmo assim, o preço do gás continua num preço que está hoje. Isso me deixa muito inquieto. E as minhas participações nesses eventos, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, eu faço a provocação de uma forma respeitosa, querendo encontrar as respostas. Mas antes de qualquer coisa, antes de encontrar as respostas, eu quero me colocar à disposição para ajudar naquilo que eu puder. Porque o meu desejo, enquanto senador da República, é que a indústria consiga produzir mais, que o Brasil retome o seu desenvolvimento industrial, que as plantas consigam produzir cada vez mais melhor com um preço menor, para que chegue na prateleira do supermercado e a população possa consumir produtos com preço mais em conta, pela fartura e pelo volume de gás que a gente tem condição de ofertar, que o Brasil tem condição de ofertar e terá condição de ofertar nos próximos anos. Então a gente aguarda com muita expectativa
a chegada no mercado do volume de gás que a gente espera em função dos projetos em andamento aqui no Rio de Janeiro e no meu estado de Sergipe também, além da questão do reaproveitamento do gás dos projetos já existentes. Então a gente tem perspectiva de volumes de mais de 100 milhões de metros cúbicos de gás. E isso precisa ser consumido pelos transportes públicos, consumido pelas transportadoras. Isso tudo vai baixar preço. E o que a gente precisa trabalhar é exatamente nesse sentido, de ter fartura, e a fartura traz consigo o preço competitivo. O senhor acredita que a gente aumentando a oferta de gás, a disponibilidade de gás, esse gás excedente vai ajudar a reduzir o preço, né? E a gente fazendo políticas públicas para a utilização desse gás no transporte público, por exemplo, pode ajudar nisso? Ah, sim, tem vários setores que já trabalham nessa perspectiva. Semana passada eu fui procurado por um grupo de pessoas, falando exatamente na conversão dos motores a diesel e motores a gás. Isso tira o Brasil da necessidade da importação do diesel, ou seja, melhora a balança comercial, e o preço do gás passa a ser sendo um preço competitivo. O transportador, o caminhoneiro, ele vai ter uma rentabilidade do negócio dele melhor. Acho que a visão tem que ser essa, o olhar tem que ser esse. Sem contar a redução das emissões, né? Eu nem entro nesse quesito, porque isso é tão consagrado. Quando eu começo a pensar nessas coisas, eu olho sempre para a ponta. Quem vai ser beneficiado com isso? Então, aquele caminhoneiro autônomo que roda nas estradas todos os dias e que gasta tanto com óleo diesel, no final da conta do mês, quando ele fechar a conta, ele vai perceber que ele ganhou um pouquinho a mais, porque o gás é um preço menor e ele consegue abastecer o caminhão dele e ter uma renda melhor para si. Da mesma forma, os produtos nas prateleiras para a população que mais precisa, que todo mundo vai no supermercado, esse preço ele tem que ser reduzido também, e o gás tem essa perspectiva. Então, nós estamos diante de um momento muito especial, e como parte que sou desse momento, eu quero entender assim, o que é que a gente pode fazer mais para que esse fato seja real na vida de todo mundo. Senador, a gente vive agora um momento de discussão de reforma tributária no Congresso Nacional. O senhor acredita que existe espaço para a gente colocar as discussões sobre o setor de energia, inclusive o gás natural, nessa reforma, nessa discussão que hoje está acontecendo no Congresso, justamente para tentar baratear esse gás, como o senhor falou na primeira resposta? Eu acho que a gente tem que garantir esse espaço. Esse momento novo em termos de energia que o Brasil passa a viver e tem essa perspectiva de viver nos próximos anos, isso precisa estar consolidado no texto da lei, se possível, inclusive textualmente, não em lei complementar, porque a lei complementar sempre tem a dúvida de não se fazer uma lei seguinte, como acontece no cotidiano do dia a dia do parlamento. Então, trabalhar para garantir esse benefício, e eu acho que a questão da energia precisa ser vista como benefício, sim, para a sociedade como um todo, e o que mais a gente puder colocar no texto para garantir isso, essa vantagem, digamos assim, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse viés. Eu tenho a impressão de que isso é possível fazer porque todo mundo quer. Aquilo que se discutia há 2 anos atrás sobre reforma tributária, que uma parte do parlamento queria e outro não, hoje já é consolidado, todo mundo quer. O que a gente precisa entender é de que forma a gente vai escrever uma reforma tributária que tenha o viés do emprego, que tenha o viés da segurança jurídica para as empresas principalmente que vivem em um turbilhão de leis para tentar encontrar qual é o imposto a pagar ou a receber.
e quase sempre essa conta nunca fecha, não sabe se está certo, se está errado, porque em um estado é de um jeito, em outro estado é do outro. Essa complexidade toda que a tributação no país hoje está em voga, então é olhar a reforma tributária assim, para melhorar o ambiente de negócios e para melhorar e para colocar nela as oportunidades que a gente precisa. Legal, senador, mais uma vez agradeço a sua gentileza de abrir um espaço na agenda e bater esse papo aqui com a gente. Eu estou à disposição sempre, me coloco, como me coloquei aqui nesse evento, à disposição para receber todas as contribuições em função do grupo de trabalho que passo a fazer parte a partir da próxima semana, na discussão de um relatório que eu tenho à disposição plena de tentar colocar lá no texto que esse grupo de trabalho vai produzir tudo aquilo que a gente precisa na simplificação dos negócios para as empresas, no viés do emprego como a tônica principal e principalmente na concepção de uma linha de ação onde a gente contemple a sociedade como um todo. Obrigado mais uma vez, senador, e obrigado a você que está assistindo a gente pelos canais da PBR nas redes sociais. A gente volta já já com mais entrevistas. Abraço.